Meus amiguinhos! A história da ressurreição do filho da viúva de Naim é uma das mais tocantes dos evangelhos, cheia de detalhes que revelam a compaixão e o poder de Jesus. Vamos mergulhar nessa cena, conforme narrado em Lucas 7. 11-17. A cena. O encontro de dois cortejos. A história começa com Jesus em movimento. Ele, acompanhado por seus discípulos, e uma grande multidão que o seguia, estava a caminho de uma pequena cidade chamada Naim, na Galileia. Imagine a cena. Um grupo grande, cheio de vida, curiosidade e expectativa, caminhando sob o sol, seguindo o mestre que realizava curas e ensinava com autoridade. Ao se aproximarem do portão da cidade, eles se deparam com uma cena completamente oposta. Um outro cortejo estava saindo da cidade, mas este era um cortejo de morte, de luto e de desespero. O ar, que antes era preenchido pelas conversas dos seguidores de Jesus, agora se mistura com o som do pranto e da lamentação. A vida estava entrando na cidade, enquanto a morte estava saindo. Os dois grupos se encontram exatamente no portão. O foco: a dor da viúva. O evangelista Lucas, com grande sensibilidade, nos dá os detalhes do cortejo fúnebre. A pessoa que havia morrido era um jovem, mas a tragédia era ainda maior. Ele era o filho único de sua mãe, e ela era viúva. Naquela cultura, a situação dessa mulher era de desamparo absoluto. Perder o marido já a deixava em uma posição vulnerável. Perder seu único filho significava perder seu futuro, sua segurança financeira, seu amparo na velhice e o fim do nome de sua família. O que estava sendo carregado naquele caixão? Um tipo de esquife aberto, comum. Na época, não era apenas o corpo de seu filho, era o fim de toda a sua esperança. A Bíblia diz que uma grande multidão da cidade estava com ela, mostrando a solidariedade da comunidade, mas também a dimensão pública de sua dor. A intervenção. A compaixão de Jesus. O texto é claro sobre o que motivou Jesus. Não foi um pedido ou um clamor, mas a simples visão daquela mulher em seu sofrimento profundo. O versículo 13 diz: o Senhor, vendo-a, compadeceu-se dela. Seu coração foi movido por uma compaixão genuína. Sua primeira ação não foi dirigida ao morto, mas à mãe que sofria. Ele se aproximou dela e disse palavras que, em qualquer outro contexto, pareceriam vazias. Não chore. Mas vindo dele, era uma promessa. Um prenúncio de que a causa de seu choro estava prestes a ser removida. Então, Jesus fez algo chocante. Ele se adiantou e tocou no esquife. Para a lei judaica, tocar em um corpo morto, ou em qualquer coisa associada a ele, tornava a pessoa cerimonialmente impura. Com este ato, Jesus demonstrou que ele está acima das leis cerimoniais, e que ele não é contaminado pela morte. Ao contrário, é a vida que contamina a morte. Imediatamente, os homens que carregavam o esquife pararam. O choro cessou. O silêncio tomou conta da multidão. Todos os olhos se voltaram para Jesus. O milagre. A ordem da vida, com autoridade divina. Jesus se dirigiu diretamente ao jovem morto e ordenou: jovem, eu lhe digo, levante-se. Não foi uma oração a Deus pedindo um milagre. Foi uma ordem direta. A palavra do Criador da vida. Naquele instante, o impossível aconteceu. O texto diz que o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Imagine o espanto, o choque e o assombro daquelas pessoas ao ouvirem a voz do jovem que há pouco estava sendo levado para ser sepultado. O desfecho. A restauração. O milagre não terminou com o jovem se levantando. O ato final de Jesus foi de uma ternura imensa, e Jesus o entregou à sua mãe. Ele não apenas venceu a morte, ele restaurou uma família. Ele devolveu àquela viúva seu filho, sua honra, seu futuro e sua esperança. A reação da multidão foi uma mistura de medo e adoração. Eles glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus veio para ajudar o seu povo. A notícia deste milagre público e inegável se espalhou por toda a região, confirmando que aquele que tinha poder sobre a natureza e as doenças também tinha autoridade sobre a própria morte.